É nesse clima de despedida que a gente começa o CJC Esporte de hoje. Um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos, Kobe Bryant, faz hoje o seu jogo de despedida como jogador profissional de basquete. E nada como uma homenagem do CJC Esporte ao Kobe, ao americano, jogador do Los Angeles Lakers. Vamos falar dele ainda, mas antes vou apresentar aqui o convidado de hoje. Quem está com a gente? Léo, grande Léo, seja bem-vindo ao programa. Obrigado por mais uma participação, Léo. Boa tarde, Evandro. Boa tarde a todos os amigos do CJC Esporte. Esse dia que é histórico, né, para o esporte mundial. Um dos maiores recordistas em pontos na NBA, o terceiro maior pontuador, o segundo que marcou mais pontos dentro de uma única partida, campeão 5 vezes da NBA, entre outras marcas, e que vai deixar muita saudade não só para a torcida do Lakers, mas para todos os fãs do basquete mundial. Verdade. Olha só, lembrando, gente, que você pode deixar o seu recado, comentar aqui no CJC Esporte. Fala aí, ó, sobre Kobe Bryant. Você pode falar sobre o Los Angeles Lakers, pode falar sobre os jogos de hoje da Libertadores, da Champions League, os jogos de ontem também da Champions League e da Libertadores. Vamos falar aqui, ó, de reforços, possíveis reforços de Corinthians, Flamengo. Vamos falar da possível saída do Fred, do Fluminense, ó, Atlético Mineiro, São Paulo estão interessados no Fred, no artilheiro, que por enquanto ainda é do Fluminense, tá bom? E para participar, como faz? Só acessar nosso site www.canalcjc.com.br, www.canalcjc.com.br, perdão. Lá, além de assistir a grade de programação do canal CJC, você pode também participar com a gente através do Fala Aí, tá bom? Deixa lá o seu nome e manda pra cá o seu recado. E também o Facebook, canal CJC, tem uma página de Facebook, tá bom, galera? Então acessa lá, ó, facebook.com/canal CJC, facebook.com/canal CJC. E vamos continuar falando do Kobe, afinal de contas estamos falando de um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos. E temos algumas informações. A gente tem algumas imagens para rodar do Kobe também, para você ver o quanto jogou basquete esse atleta. Olha só, ele tem 37 anos, 20 desses 37 jogando como basquete profissional, como jogador de basquete profissional, né? Ele vai enfrentar hoje às 11h30 da noite o Utah Jazz, a sua última partida, né? Ele fecha a carreira como um dos maiores jogadores da história do Los Angeles Lakers. Ele é o maior ídolo da torcida desde Magic Johnson. O Kobe Bryant chegou nos Lakers em 1996 sem passar pelo basquete universitário. Ao longo de 20 anos, foram parcerias importantes como Shaquille O'Neal e Paul Gasol. 5 títulos e um prêmio de jogador mais valioso da NBA em 2008. 2 prêmios de jogador mais valioso das finais, no caso em 2009 e 2010. 18 participações no All-Star Game, 15 delas como titular, um recorde histórico. E tem mais outras informações aqui, ó, não é só isso não, olha só. Nessa despedida, na verdade aqui, ó, melhor temporada de pontos para o Kobe foi 2005-2006. Ele teve uma média de 35,4 por jogo. 35,4 pontos por jogo. Melhor temporada do Kobe Bryant, 2002/2003. Ele teve uma média de 6,9 rebotes por jogo. Total de pontos na carreira, 33.383. Esse número pode aumentar no jogo de hoje, lógico. Ele é o maior. Ele é o terceiro cestinha, maior terceiro cestinha da história da NBA. Melhor temporada em assistência, 2013 e 2014. 6,9 assistências por jogo. E ele tem um total de 1.346 jogos, já contando com a partida de hoje. É muita coisa. Olha só, os últimos jogos do Kobe Bryant. Ele teve uma última participação no All-Star Game em abril, né? Dia 3 de abril, foi o último All-Star Game, começo desse mês. Ele teve 34 pontos e 4 rebotes. O último jogo contra o maior rival. Qual é o maior rival do Lakers e, consequentemente, do Kobe? Boston Celtics. O Kobe fez 10 pontos, 6 rebotes e 7 assistências. E o último jogo dele contra o LeBron James, do Cleveland Cavaliers. Foi em março de 2016. O Kobe fez 26 pontos, 5 rebotes e 2 assistências. Nós estamos falando, Léo,
de um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos, sem dúvida, né? Além desses dados estatísticos fantásticos sobre o desempenho do Kobe na NBA, o Kobe também foi campeão olímpico 2 vezes, né, com a seleção americana, foi campeão mundial em 2007, né, também pelo Dream Team, né, e importante dizer, você citou a questão do melhor desempenho dele em pontos, 2005, 2006, foi justamente nessa temporada que ele marcou, gente, 81 pontos em uma única partida. Ele só perde para o Chamberlain, que é um mito do basquete norte-americano, que marcou 100 pontos numa partida lá na década de 60, em 1962. Tem partida que não termina com essa pontuação, né? Tem partida que não termina com 100 pontos, por exemplo. E ele conseguiu sozinho fazer 81, né? Então, realmente é uma marca que vai ficar aí, dificilmente vai ser batida, né? E, modéstia à parte, eu acompanho o basquete norte-americano desde a década de 80, desses combates históricos entre Celtics, Lakers e depois a hegemonia do Chicago Bulls, né? Para mim, depois do Michael Jordan e do Magic Johnson, o melhor jogador disparado que eu vi jogar. Kobe Bryant? Para mim seria atrás do Magic Johnson e acima, lógico, o Michael Jordan, que é uma lenda do esporte mundial. E você consegue identificar, assim, a diferença desses jogadores? O que é diferente do Michael Jordan pro Kobe? Bom, o Michael Jordan, ele tinha... Ele era maior, a posição talvez fosse um pouco diferente, Sim, né? ele era mais de explosão, mais pontuador ainda que o próprio... Apesar da estatística do Kobe, né, engraçado, mas ele tinha esse aspecto decisivo, né? O Jordan realmente carregou nas costas o Chicago Bulls em muitas decisões, em muitas temporadas. O Magic Johnson já era aquele jogador mais cerebral, como o próprio apelido dizia, né? Ele era mágico ao criar as jogadas e foi de uma época realmente fantástica pro basquete, com Larry Bird do lado do Boston Celtics, né? Fazendo esses duelos históricos. Então, realmente são jogadores que cada um dentro dessa característica é difícil até você eleger um melhor, mas se é que eu posso eleger um ranking, eu colocaria o Jordan, o Magic Johnson e o Kobe Bryant ali, fechando essa trindade do basquete. Esse é um dos maiores jogadores aí da NBA, da história do basquete americano. Não é para qualquer um, não. Né? A gente está falando aí em 2016, surgiu um jogador de futebol brasileiro que se assemelhe ao Pelé. É mais ou menos isso, né? Nós estamos falando, olha, o Neymar, por exemplo, lógico, só um exemplo mesmo, né? O Neymar pode se tornar um grande jogador da história do futebol brasileiro, mas ainda tem que fazer muita coisa. Mas o Neymar hoje está se aposentando, chegando no nível do Pelé, sendo tricampeão mundial, sendo conhecido em todo mundo, eleito melhor jogador do mundo várias vezes. É mais ou menos isso, né? Para quem não acompanha tanto basquete. Essa comparação é válida, sim. E a torcida do Lakers, né, grande parte da torcida norte-americana, está apreensiva porque não há um sucessor para o Kobe, né? O Los Angeles Lakers é o time, a franquia, melhor dizendo, que tem o segundo maior número de títulos, né? Só perde para o Boston Celtics. E já há 3 anos é praticamente a pior campanha da NBA, fazendo vergonha, trazendo tristeza para a torcida, que é enorme, é uma das maiores torcidas. Então, não há um sucessor para o Kobe, nesse momento que o Stephen Curry reina absoluto na NBA, né? Verdade. Hoje, 11h30 da noite, Los Angeles Lakers contra... Utah Jazz. Utah Jazz. Muito obrigado pela ajuda, Léo. Muito obrigado. Com certeza você vai assistir o jogo, né? Vou, não perco não, mas infelizmente acho que o Utah Jazz vai botar água no chope do Lakers, porque time é melhor? O Utah está dependendo dessa vitória para ir para os playoffs e a campanha do Lakers é simplesmente terrível. Tem, se eu não me engano, 16 vitórias e 82 derrotas na temporada regular. É a segunda pior campanha desse ano. Não promete realmente uma despedida muito boa, o Kobe, Logo não. na despedida do Kobe. É verdade. Mas quem sabe a última partida, o Kobe vai lá, parte pra cima e faz sozinho o Lakers ganhar, né? Sofreu muito com os problemas físicos o Kobe, né? Nas últimas temporadas, as últimas 3 temporadas ele praticamente não jogou. E torcer aí por uma bela partida, né? Que ele tenha todas as honrarias aí, tá sendo prometida uma grande homenagem para ele, e o Staples Center, que é o ginásio do Lakers, vai estar realmente aplaudindo de pé o Kobe.
E lógico que amanhã a gente fala sobre esse jogo, né? Sobre essa despedida aí do Kobe Bryant. E olha só, a gente anunciou aqui no CJC Esporte alguns dias ou meses atrás a suspensão da Maria Sharapova. Na verdade, o doping que deu positivo no exame antidoping da Sharapova e também de alguns atletas russos. Só que olha só a informação da AWADA, a Agência Mundial de Antidoping. Ela anunciou hoje, quarta-feira, que atletas que testaram positivos em exames para meldonium, isso mesmo, poderão ter as suas punições revertidas. Por que isso, Evandro? Porque de acordo com a informação Reuters e da imprensa internacional, a entidade admitiu que pesquisas mais profundas precisam ser realizadas para estabelecer por quanto tempo essa substância permanece no sangue da pessoa que já usou em alguma parte da vida dela. E por isso, algumas punições podem ser revertidas, entre elas a Sharapova e outros atletas russos que nós anunciamos aqui no CJC Esporte, né? Uma notícia importante para o momento em que foi especulado o envolvimento, inclusive do governo russo, para o doping de atletas russos. Então pode ser que essa substância específica dure mais tempo do que a WADA imaginou que duraria no corpo humano. Essa decisão vem num momento realmente crucial, né? A Olimpíada se aproximando cada vez mais. Poderia colocar em suspeição, né, a participação de muitos atletas russos. Aguardar o que vai ser decidido daí para frente, né? Saber se realmente essa medida vai se mostrar acertada no futuro, mas realmente fica uma interrogação. Depois de tantos escândalos de doping, etc., em várias modalidades, né, cada uma dando a sua característica, aguardar agora, Olimpíadas vindo aí, tentar buscar uma competição limpa, né, dentro dos limites do esporte. É isso aí. Olha só, vamos acompanhar agora uma matéria, pois o COI fez a 10ª e última visita ao Rio de Janeiro com relação aos Jogos Olímpicos. A gente vai acompanhar essa matéria. Vamos ver. A Comissão de Coordenação do Comitê Olímpico Internacional para os Jogos de 2016 realizou nesta terça-feira uma reunião com autoridades envolvidas na organização do evento. Participaram a presidente da comissão, Nawal El Moutawakel, além do prefeito do Rio, Eduardo Paes, o presidente da Rio 2016, Carlos Nussmann, entre outros. Na segunda-feira, as autoridades olímpicas inauguraram o centro de imprensa e as áreas comuns do Parque Olímpico da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, e se mostraram satisfeitas com os avanços das obras. O local vai receber a maioria das modalidades esportivas. Os primeiros Jogos Olímpicos da América do Sul vão ocorrer entre os dias 5 e 21 de agosto. Tá aí a informação sobre a última visita do COI ao Rio de Janeiro. E eu tenho uma crítica para poder fazer. Isso porque está me afetando diretamente, aliás, indiretamente, e muitos cariocas também. Porque o Rio de Janeiro passa por uma obra gigantesca. E tem que ser feito mesmo, porque lá atrás o Rio de Janeiro resolveu ser sede dos Jogos Olímpicos. A prefeitura, a cidade do Rio de Janeiro é uma coisa e o estado do Rio de Janeiro é outra. São dois poderes executivos distintos, mas que se completam. Meu amigo Léo, o funcionário estadual do Rio de Janeiro está desesperado. Para você que mora fora do Rio de Janeiro, por que está desesperado? Porque o estado está falido. O Estado não tem dinheiro para pagar os seus funcionários. E aí, o trabalhador, ele não quer saber a diferença de cidade para o Estado. Ele quer saber que quando ele anda no Rio de Janeiro, ele vê obra de BRT, ele vê obra de metrô, ele vê tudo funcionando e o salário dele não está atrasado. E a última informação agora é que o Estado vai pagar agora em abril, para o mês de abril, o salário de março. Agora, nós estamos em abril, um salário que era para ter recebido em março referente a fevereiro. Vai receber agora em abril e os aposentados não vão receber esse valor. Impressionante. Rapidinho para a gente ir para o intervalo. Claro, só para completar essa questão aí no mérito jornalístico, né? 13º eles não receberam, parte do 13º, e a informação é que hoje haveria um depósito referente aos salários atrasados, então pelo menos um alento. Para quem está na ativa, tá? Para quem está na ativa teria aí um alento, quem tá né, para suas contas, mas continua um malabarismo
mensal aí para se pagar suas contas, né? Torcer para que tudo seja feito da melhor maneira possível e que isso seja acertado, né? Porque ninguém pode ficar sem dinheiro e sem cumprir seus compromissos. Agora a gente vai para o intervalo que é rapidinho, tá bom? Não sai daí não, que a gente volta já.